Olá, gente, a paz do Senhor, um shalom todo especial. Mais uma vez aí, conversando contigo aí, tirando as tuas dúvidas. E a dúvida aí do Rafael, que mandou um e-mail para nós aí, falando sobre a dificuldade que ele tinha de aprender sobre a Arca da Aliança, a Arca de Noé. Em outras páginas, em outros momentos, falamos também aí sobre a questão da Arca da Aliança feita por Moisés, uma visão que ele recebeu de Deus, e a construção da Arca. Foi falado também, em outros vídeos, os detalhes da Arca, e como também outros vídeos que nós fizemos para vocês, falando sobre os objetos, tá? 3 objetos importantes que tinham dentro da Arca da Aliança feita por Moisés. Mas desta vez o Rafael quer saber porque Uzar morreu, E a história nos conta que Davi conquistou Jerusalém e fez um grande palácio, e preparou ouro e prata em abundância, e mandou buscar a Arca da Aliança, que estava em outra cidade. Ele queria levar para a cidade de Jerusalém. Mas existem vários pontos cruciais que demonstram, que Davi pecou gravissimamente. Um primeiro ponto que ele errou é que antes dele buscar a arca, ele não consagrou a nação. Ele não preparou, não santificou os sacerdotes, não santificou os levitas. Esse foi o primeiro ponto gravíssimo que houve em Davi buscar a arca de Deus. Então aí já aprendemos que para você buscar a presença de Deus e para você receber a presença de Deus é necessário santificação. O segundo ponto é que quando Davi mandou buscar a arca, e foi também, a arca foi trazida por animais. Um homem chamado Uzar, ele preparou um carro de boi, e esse modo de trabalho era o modo de trabalho dos filisteus. Eram os filisteus que carregavam os seus deuses em carros. E Uzar, juntamente com Davi, ele quis usar a mesma norma que os filisteus usavam, de carregar a arca de Deus através de animais. Só que Deus tinha dito a Moisés: Moisés, a minha arca será transportada pelos sacerdotes. Só que esta regra foi quebrada por Davi. Esse foi o segundo ponto. O ponto é a questão da consagração. Primeiro ponto, questão de falta de consagração. Segundo ponto, é que eles carregaram a arca nos animais. Isso foi grave. Terceiro ponto, eles queriam copiar o que os filisteus faziam. O terceiro ponto nos fala para nós aqui em questão de você copiar o que as pessoas fazem. Tem pessoas que vivem copiando as tarefas dos outros, assiste Facebook o dia todinho, não lê a Bíblia, e etc, imita pregadores, imita cantores. E quando Uzar foi imitar os filisteus, a Bíblia diz que houve uma rotura nele, veio tipo uma flecha do céu, como relâmpago, e entrou no peito dele, e dilacerou, fez uma rotura, fez uma brecha, de um lado para o outro, no corpo de Uzar. Então, copiar jamais, Esse é o terceiro ponto, você não pode copiar, O quarto ponto aí, é que observamos, é que Davi, ele não preparou uma casa em Jerusalém para Deus. Ele tinha preparado um santuário para ele mesmo, Ou seja, Davi preparou um palácio para ele, mas para Deus, Davi não fez casa nenhuma. E então, quando houve a rotura em Uzar, Davi pegou a arca e deixou na casa de Obed-Meleque, de Obed-Edom, o geteu, Então esse Obed-Edom, que era um geteu, Obed quer dizer servo de rei, Edom quer dizer, ele provém dos edomitas, filho de Esaú, irmão de Jacó. E geteu quer dizer que ele era de Gate. Então ele era um filisteu, Então provavelmente esse homem
onde a arca foi deixada no sítio dele, tinha três entidades, tinha três identidades. Ele era um judeu, servo do rei, ele era da descendência de Esaú, e ele era da descendência dos filisteus, talvez por parte de pai, de mãe, de família. Ele tinha uma mesclação muito grande. No meu ponto crucial, eu acredito que Obed-Edom, geteu, tá? Ele era um judeu, era um levita, tá? No meu ponto de vista, ele era um sacerdote, que a arca jamais, no meu ponto de vista, ficaria na casa de alguém que não fosse judeu. Ficaria na casa de alguém que não fosse um sacerdote ou um levita, porque somente os levitas tinham direito de ficar com a arca, de cuidar da arca. E por que naquele momento a arca ficaria na casa de Obed-Edom, se ele não fosse realmente da tribo de Levi, um judeu da tribo de Levi, ou quem sabe até mesmo um sacerdote, tá? Então aí aprendemos alguns detalhes sobre a arca, mas temos muito mais, tá? Mas por favor, aí você que está nos assistindo, não cometa esse erro não, tá? Prepare as coisas de Deus, prepare o lugar para a casa de Deus, tá? Prepare, não imite as pessoas, tá? Não carregue a arca de Deus sobre carros, tá? E cavalos, tá? Porque senão você vai morrer espiritualmente. Isso é um perigo. Deixo para vocês esse recado. Esse é o pastor Mateus aí da Igreja Pentecostal Gideões Missionários, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Parabéns, muito obrigado e que Deus te abençoe.